procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas o que tudo isso significa? Se você quer saber, fica aqui comigo até o final, que no vídeo de hoje falaremos sobre esse versículo. E esse estudo é do Moisés Soares. Muito obrigada pela sua colaboração, irmão. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi. Ainda não é inscrito aqui no canal? Então clica aí no botãozinho vermelho e vamos crescer juntos em conhecimento da Palavra de Deus, amém? Bom vídeo! Quando o apóstolo Paulo escreve essas palavras ao jovem pastor Timóteo, o tempo era de graves ameaças à fé cristã. De um lado, o fogo da perseguição soprava com grande força. Por outro lado, o assédio dos falsos mestres era audacioso. Muitos crentes estavam abandonando o evangelho por conta disso. Apesar de estar velho e cheio de cicatrizes, Paulo se preocupa em manter acesa a chama da fé e sem contaminação do Evangelho de Cristo para as gerações futuras, o que inclui você e eu. Embora Timóteo, muito jovem e tímido, estava à frente da grande igreja de Éfeso, localizada na Ásia Menor. Aquele era um verdadeiro campo minado pelos falsos mestres. Isso não é muito diferente daquilo que podemos ver em nossa cultura nos dias de hoje, não é mesmo? Marcada pelas distorções e pelo relativismo, sem verdades absolutas, onde o fim justifica os meios, não importa quais eles sejam. Portanto, Timóteo precisava receber a tocha do Evangelho e passá-la adiante com fidelidade. Timóteo deveria guardar o Evangelho intacto. Nada pode ser acrescentado ao Evangelho e nem dele retirado. Quando o Evangelho perde a sua pureza, perde também seu poder e a sua eficácia. Por isso, Paulo escreve: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Aquele que ensina deve se esforçar nisso. Quem prega deve ser um mestre na palavra. Aquele que para de aprender também para de ensinar. Quem não abastece a sua própria alma com a palavra, não pode alimentar os outros com a palavra. Apresentar-te no original significa estar pronto para o serviço, uma ideia de utilidade. A palavra dokimos, traduzido por aprovado, fazia referência a uma pedra lavrada, cortada e provada, a fim de ser usada adequadamente na construção de um edifício. Uma pedra com um ângulo imperfeito era marcada com a A em maiúsculo, que significa não. Ou seja, foi provada e encontrada deficiente. Por isso, precisamos apresentar-nos primeiro a Deus como aprovados, para depois apresentar-nos diante das pessoas com eficácia. Nosso papel não é torcer as Escrituras, mas manejá-la bem. Inclusive, a palavra traduzida por manejar significa cortar em linha reta. Essa palavra era utilizada na engenharia civil nesse sentido, de cortar em linha reta. Não podemos torcer a palavra, mas sim expô-la integralmente, fielmente e corretamente. Enquanto os falsos mestres e as ondas da moda tentam desvirtuar as Escrituras, se queremos ser fiéis, precisamos manejá-la bem e pregá-la com fidelidade. Como Deus julgará que tipo de trabalhadores temos sido para Ele? Devemos edificar a nossa vida em Sua palavra e aplicá-la a nossos dias. Esta por si mesma já nos indica como viver e servir a Deus. Os cristãos que ignoram a Bíblia certamente se envergonharão no dia do julgamento. O estudo consistente e diligente da palavra de Deus é vital. Caso contrário, seríamos impelidos a negligenciar a Deus e ao nosso verdadeiro propósito de vida. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia e orar todos os dias para ter um relacionamento mais profundo com Deus, clica aí no primeiro link da descrição. Além disso, eu indico o livro Obreiro Aprovado para você se aprofundar mais nesse assunto. Tem o link na descrição também. E se a sua dificuldade for entender a Bíblia, aqui no canal tem alguns vídeos que podem te ajudar em relação a isso. Não deixe de conferir, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até a próxima!